Ora, muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Ora bem, hoje temos mais notícias no JN, que é um dos vários jornais deste nosso país, que está repleto de jornais. Ainda bem, significa assim que existe muita gente que pelo menos pratica leitura. E, a partir desse momento, queiram ou não queiram, tornam-se mais ricos ou mais ricas ao nível intelectual. Também, e depois também é independentemente do assunto que cada qual gosta de ler. Existem imensas pessoas que, por exemplo, só leem jornais desportivos. Só. Mas como leem o jornal desportivo, ao nível do desenvolvimento intelectual, continua a ter bom efeito, porque exercem o exercício, não é? De leitura. Pronto. Mesmo que, pronto, ao nível do... Pronto, às vezes, depende do jornal. Há bons comentários. Eu que não ligo a desporto, de vez em quando leio artigos desportivos que, pronto, no qual considero que o jornalista é minimamente criativo, e como tal produz e oferece conhecimento relevante. Pode ou não estar diretamente ligado ou associado ao desporto, mas que, pronto, com uma técnica associativa, pronto, é bom e produz bons artigos de leitura. Mesmo que sejam comentários sobre algo que, pronto, que exerce um momento qualquer após um treino. Portanto, qualquer um dos leitores ou qualquer um dos treinadores, neste sentido, o treinador de bancada, que são todos os fãs do desporto, seja ele qual for, pronto. Eles só vão conseguir ser alguma coisa quando praticarem. Se não praticarem, pronto, não vão produzir nada de relevante. Porque, afinal de contas, só os jogadores, por exemplo, desportivos, não é? que treinam, passam as suas vidas a treinar. Eles não passam as suas vidas a ler jornais e afins. Passam a sua vida principalmente a treinar. Isto é, a correr ou fazer qualquer coisa. E só eles, não é? Que passam entre 5 ou 8 horas por dia a treinar, é que atingem certos níveis de capacidade da produção de seja lá do que for. Naquele caso é de uma boa interação desportiva. Excluindo a possibilidade da equipa ganhar ou perder. Tanto faz. Isso é o resultado do acaso, ou o resultado de algo que eles praticam constantemente para poderem saber dominar. Caso contrário, não têm capacidade. Entretanto, pronto. Eu já perdi 4 minutos só a especular sobre estas coisinhas da leitura. Estão associadas ao jornalismo e aos jornalistas. E às jornalistas, pronto. Para não haver a exclusão de sexualidade no sentido profissional. Pronto. E, portanto, como sempre, nós temos aqui várias notícias sobre o Covid. O Covid continua a aumentar. Pronto. Depois, temos coisas porreirinhas. Existe um homenzinho. Não, antes disso, queria falar de uma coisa qualquer que eu vi
um dia destes e que achei super curioso. Onde é que estava isto? Não me recordo onde é que estava. Pronto. Que eu vi que era supostamente duas mulheres que foram contratadas para matar um gajo. Um gajo qualquer. E pronto. Duas mulheres é assim uma coisa, pronto. É mais... é sim, meio esquisito. Mas pronto. É possível. É possível e pronto, se calhar até tem melhores resultados no aspecto de produzir ali o aconchegar. Não é? O convite. O convite para a vítima pescar torna-se mais fácil. Porque, em princípio, pronto, pode-se basear só em sexo. E vá. E nessa condição, uma grande parte dos homens poderá aceitar essa questão. Pronto. Se forem duas mulheres bonitas ainda por cima, um gajo, pronto. Vai ser difícil negar e caso negue, se calhar vai passar o resto da vida a dizer que não devia ter negado aquilo. Mesmo que nesta situação mais valia, não é? Porque um gajo, pronto, para ser decapitado e afins parece uma coisa horrenda. E portanto, pronto, existe para aí coisas assim meio esquisitas. Eu vou tentar não falar das coisas só esquisitas. Contudo, é inevitável falar delas porque elas vencem ao nível numérico das coisas normais e boas que existem como notícia. E pronto, depois existem coisas que, pronto, é irrelevante, não é? Irrelevante. Mas pronto, tal como o Big Brother, ou uma mulher que está grávida, pronto, who cares? Portanto, há certas notícias que às vezes aparecem que, pronto, que é simplesmente para encher espaço, nada mais. Contudo, por exemplo, a PJ deteve um suspeito. Então, deteve um suspeito de atear fogo. Parabéns à PJ. Pô. Eu não tenho nada, acho muito bem, é o que eu digo. Há coisas que eu acho que, pronto, que é útil. As polícias são extremamente úteis, não só em questões como essas, como outras. E principalmente polícias que, pronto, que usam o cérebro. Mais do que as armas, mais do que a força física. Mesmo que, creio eu, que tenham... digo eu, acho que sim. Para a PJ, pelo menos, os gajos têm que ter serviço militar. E para ter serviço militar quer dizer que tem que saber manejar armas e essas coisas assim meio esquisitas. Pronto. Contudo, pronto. É só isso. Portanto... Pois há o quê? Cerca de 500 detidos em manifestações da Bielorrússia. 500. Isto é uma brutalidade. 500 detidos é uma violência. É quase uma manifestação inteira. Bem, o JN é tramado. O gajo é tramado. Mas pronto. Portanto, tiveram cerca de 500 pessoas durante o protesto de fim de semana. Pronto, no fundo, à parte a consideração da opinião pública sobre aqui um senhor chamado Alexander Lukashenko. Bom,
esta malta toda fez assim uma super manifestação sem máscaras, ou uma maioria sem máscaras. E eles vão, seja lá qual for a questão puramente política que pode estar associada com certa razão, eles vão prender toda a gente e considerar que eles estavam lá sem máscara. Portanto, ao nível da acusação, vão logo ganhar. Mesmo que depois o resto seja tudo mentiras. Mas pronto. São as tais táticas de intimidação das autoridades. Pronto. É que isto estava, um dia destes, estava aí até um rapaz no Facebook, partilhou uma coisa bem interessante, que eu até comentei. Deixa eu ver se encontro, está aqui. Que era um post minimamente interessante, que tinha a ver com, portanto, com educação associada ao que tem a ver com a tal educação que está enraizada em quase todas as sociedades, felizmente e ou infelizmente, e depois há várias táticas, isto é, estratégias, para que seja possível produzi-las. No fundo, é um bocadinho aquela coisa. Já se diz que mais de 80% da população é boa, isto é, tem atitudes humanos e humanísticos, de preocupação pelo próximo e afins. Contudo, depois há para aí 20% que não. E ao nível numérico, em princípio, não é? Os bons deveriam ganhar. Mas pronto, os maus o que é que fazem? Eles tentam distribuir-se estrategicamente em posições que os permite terem a liberdade de serem aquilo que acreditam e querem ser. Não é? Pronto. E então houve aqui um homenzinho que eu nem o conheço, mas que pronto, ele partilhou aqui uma notícia sobre as praxes. E pronto, e as praxes são assim, pronto, lá está. Mesmo que seja tipo uma espécie de forma de socializar na brincadeira, e portanto o chamado a brincar se dizem as verdades, não é? Então, nós temos estes provérbios que são de conhecimento corriqueiro, isto é, cultural. Mesmo assim, pronto, há imensa malta que gosta de brincar com essas coisas e com as verdades. E depois, pronto, há certas verdades que ganham acima das brincadeiras. Isto é o que pode ser preocupante. E eu, entretanto, estava a comentar, fiz aqui um comentário muito bonito, que é a cultura da imposição, da decisão, é tão profunda como cultural. Infelizmente. É a cultura da dominação do próximo. São questões puramente educativas que não foram enraizadas. Ainda agora vi uma notícia de uma mulher que foi espancada por ser provocatória. A violência está pouco sexual e bastante animal, neste sentido amoroso que produz união entre pessoas. É que, pronto, e depois acrescentei. Entretanto, lembrei-me, neste caso, o que une os estudantes são os cursos que cada qual, ou cada pessoa, gostaria de tirar, isto é, de conteúdo puramente intelectual. Isto significa que já têm todos os requisitos para tornar a aproximação mais intensa. Porém, sem a tal educação de prevenção do ego que deseja impor à força, com intimidações de proibição de liberdades, teremos que considerar que quem produz essas condições de proibição serão bons militares e, como tal, deverão ir para o exército e deixar a faculdade e ou a escola. Pronto. Porque
existe, felizmente até para isso, existem sítios onde o bom em alguma coisa se pode destacar por ser bom. Seja até neste sentido, de produzir coisas maldosas. Pronto. E isto, pronto, lá está. Isto tem a ver com, outra vez, educação. E educação tem a ver com justiça, política, e sociedade, etc. Sempre. É sempre, sempre, sempre. É curioso. E isto é daquelas coisas super curiosas. Que é, por exemplo, a educação dos países ali do... iria dizer Finlândia, Alemanha, aquela coisa toda. Mesmo eles tendo uma abertura, cada vez mais na atualidade, uma abertura social bem abrangente, onde existe pouca discriminação social. Quer dizer que não haja. Quer dizer que existe pouca. Muitos deles e delas são extremamente reservados. São pessoas reservadas. Não demonstram quase nada do que é puramente emotivo. E isso é bom e menos bom. É bom porque, pronto, não produz ruído nos outros. Porque o conteúdo expresso por eles não é emotivo. E a partir do momento que alguma coisa não é emotiva, ou que é pronunciado de uma forma não emotiva, tem uma grande probabilidade de não ferir suscetibilidades emotivas. A suscetibilidade é uma questão puramente emotiva, nada mais. Pronto. E nesse sentido, existe uma melhor relação entre pessoas quanto à expressão de seja lá o que for. Contudo, pronto, eles também têm lá os gajos extremistas e afins, portanto, gajos que não conseguiram passar, ou que tiveram como educação coisas mais ou menos antigas, que continuam via essas pessoas que foram vítimas dessas educações, continuam no presente. O presente continua a ter esses exemplos porque existe a memória, uma vez mais. Depois, aqui uma notícia com um título bonito. Não sei se me vão deixar ler, tendo em conta que é um prémio, qualquer coisa. Mas ler. Posso ler, finalmente. Ok. Portanto, no fundo, a notícia chama-se Os sonhos não têm pátria. Eu também concordo. Tanto é que todas as constituições têm pátria, que estão associadas a um país. Pronto, todos os países do mundo têm imensas coisas como atividades da atualidade que são de diferentes países, diferentes culturas, que, entretanto, foram, antes de tudo, sonhos. E eu próprio também, nisto que eu faço, né, os meus vídeos, as músicas, o meu projeto e aquelas coisas todas, é um sonho. Nada mais do que isso. Mas, como eu disse, os sonhos potenciam-se à probabilidade de serem verdade quando nos expressamos. Sejam eles sonhos bons ou maus, sejam eles noções internas ou externas da percepção e ou da sensibilidade da mesma. E entretanto, até houve aí uma amiga que hoje partilhou uma coisa bem bonita, cá está ela, que também é super bonita, e que partilhou uma coisa, portanto, um experimento social que tem a ver com
vá no fundo a partilha, não é? De certas experiências que as pessoas têm como condição de vida e que, pronto, as pessoas só podem entender a pessoa caso a pessoa se abra, fale da ilusão que, neste caso, a incomoda. E que tem a ver simplesmente com a necessidade de curar os ódios. Portanto, uma das coisas que produz o ódio é a não partilha emocional das nossas próprias ilusões. Porque, pronto, entretanto, como não há partilha, em princípio não pode haver ligação. E eu estava-lhe a dizer isso num comentário, que, pronto, sem partilha, não é? Daquilo que existe na nossa mente, não pode haver ligação, não pode haver comunicação, porque não há partilha. O amor entre duas pessoas nasce, o amor no sentido puramente platónico ou sexual, tanto faz. Ele nasce porque houve uma partilha. Caso contrário, ele não pode existir. Não existe, não há nada partilhado. Portanto, pronto, é normal. Entretanto, para todos os casos do mundo, sejam os bons ou os maus, a situação é a mesma. Eles só podem existir porque existe uma partilha. Caso contrário, não poderiam existir. E eu nem sei se tenho algum vídeo chamado A Condição da Ilusão. Mas eu acho que sim. Que eu fiz um vídeo chamado A Condição da Ilusão. E como tal, nem sei como é que este vídeo se vai chamar. No fundo, eu não falei de quase nenhuma notícia. Falei simplesmente do que me passava pela cabeça na associação de algumas notícias. Que, antes de tudo, são uma espécie de conteúdo de novela. No sentido em que, pronto, estão a acrescentar detalhes daquilo que aconteceu, deixou de acontecer. Pronto. E a partir daí vemos mais ou menos quais são as intenções associadas. Pronto. Mesmo que muitas vezes, pronto, lá está. Eu queria era dizer, porque eu tentei fazer este vídeo, porque eu entretanto lembrei-me de uma coisa, é que para que qualquer tipo de política tenha expressão na realidade é necessário manipular a sociedade. Porque a política depende da sociedade. É a mesma coisa que lá o homenzinho ou a mulherzinha que está na praxe e quer fazer dominar um monte de pessoas a participar naquilo que ela quer ou gosta de fazer aos outros, ela tem que dominar os outros. Ou ele. Não é? Portanto, caso contrário, não pode. Não irá conseguir. Portanto, tem que criar uma condição na qual, por vitalidade, o que é opcional torne-se a escolha. Sem a negação da mesma. Pronto. Pronto. E isto é esquisito. Este artigo dos sonhos é tremadinho. Mas é interessante. Pronto. E portanto, eu acho que este vídeo vai se chamar-se A Necessidade da Manipulação. É que até um pai e uma mãe, com as melhores intenções do mundo, alguns, no seu processo de tentativa, vão errar várias vezes. À luz
de quem se permite observar. Até podia ser à luz da minha perspectiva ou à luz da perspectiva de seja lá quem for. Depois há bons erros e maus erros. Quer dizer, não há bons erros, mas há erros menos graves e mais graves. Um pai que pontapeia o filho nos testículos ou na cara, em princípio, pronto, é um mau erro. Um pai que, entretanto, considera que fumar à frente do filho não é um problema, pronto, é um erro menor. Tanto é que o facto de ele fumar à frente do filho ou da filha potencia a que o filho ou a filha negue o cigarro. Portanto, até foi bom. Contudo, pode também produzir o inverso, porque, afinal de contas, o pai fuma. Okay. E pronto. E, portanto... Eu acho que, lá está, a sociedade não deveria fechar todo o conteúdo educativo que potencia melhorar a sociedade. Contudo, deverá tentar ser mais disciplinar em tudo aquilo que potencia piorar a sociedade. E disciplinar quer dizer mais rígida, no sentido, desta questão da proibição. Da proibição da liberdade. Mesmo, pronto, nem sempre seja uma boa escolha. Porque lá está, a proibição de uma liberdade produz a necessidade de infligir a proibição para entender as razões da proibição. Caso contrário, há uma necessidade de aceitação sem razão. E a aceitação sem razão é assim um bocadinho esquisita. É assim um bocadinho esquisita. Portanto, se calhar, pronto, eu ando só a pensar no título deste vídeo. Eu gosto de falar comigo, vocês já repararam. Pareceu aí também um amigo a dizer que, pronto, queria falar um pouco, debater um pouco. E eu só tenho que lhe dizer que, pronto, todos os meus vídeos sou eu a debater comigo próprio um qualquer conceito, pronto, que está associado à sociedade em geral, incluindo-me nela. Caso contrário, pronto, o conteúdo que eu partilho nos meus monólogos poderia não ser útil. Assim, pode ser útil. Porquê? Porque permite que qualquer pessoa que ouça os meus vídeos possa fazer exercícios autocomparativos daquilo que ouve, pelo menos. Que é o mais importante. Aquilo que eu faço como ser vivo é irrelevante. E pronto. Isto vai se chamar a necessidade da manipulação. É que lá está. Até eu disse o pai e a mãe, não é? Mas a sociedade, a própria faculdade, uma escola, seja lá o que for, tem que haver uma regra disciplinar que pelo menos peça os requisitos necessários para que a produção daquilo que esteja lá associado seja possível,
É uma coisa que alguém entra na faculdade, pronto, tem que fazer o 12º ano, tem que fazer lá um testezinho de aprovar que tem aptidões, as aptidões necessárias para entrar na faculdade. Seja lá onde for. E pronto, é um bocadinho aquela coisa. O que é bom, ou o que seria bom, era... pronto, lá está. Via a razão, a partir da razão, explicar a proibição. E permitir até que a proibição possa ser feita para que o exemplo seja usado para educar mais alguém sobre o erro. Entretanto, hoje também vi uma coisa, um textozinho de um homenzinho qualquer inglês ou americano, tanto faz onde é que ele é, e que tem uma fotografia com uma senhora, parece uma senhora, ou um senhor, é um senhor, isso aí, um senhor ou uma senhora, bom, não interessa, é um homenzinho ou uma mulherzinha com 3 crianças, uma bacia em cima da cabeça e, tendo em conta que as 3 crianças, a bacia que está em cima da cabeça e mais uma quantidade de pauzinhos, tudo em cima de uma bicicleta. E diz como comentário, ok? Digamos que diz que é uma crítica, não é? Que é, se a saúde fosse inevitável para... fosse o resultado inevitável de um trabalho árduo, e enterprise quer dizer... pronto, mas enterprise quer dizer mais ao nível comercial, não é? Portanto, se essa questão da saúde fosse assim tão importante, todas as mulheres em África seriam milionárias. Eu concordo. Qualquer mulher neste mundo, eu digo qualquer mulher do mundo, deveria ser milionária. A história toda. Porque sem elas, nenhum de nós estaríamos cá. Nenhum. E nenhum de nós, como homens, teria a capacidade de amamentar uma criança. A maior parte de nós entrávamos em colapso mental ou tínhamos dores de tal ordem brutais que, pronto, o mais provável era suicidar-nos ou morrermos de dor. Ponto. Não é nada. Portanto, não teríamos a capacidade de as produzir. E, portanto, nesse sentido... E, pronto, para quem tem mãe, quem teve mãe, ou viveu com uma mulher qualquer, sabe que, em princípio, pronto, aquilo é sempre a abrir. Elas não param e não descansam. E quando descansam, parece que, pronto, é aquele momento porreiro para, pronto, para receber miminhos e afim. Porque, de resto, é sempre a abrir. Pronto. E, portanto, elas estão sempre a trabalhar. Fora o trabalho. Daí é que apareceu esta necessidade da igualdade de papéis dentro de casa. Para que, pronto, o trabalho não seja só delas. Mas pronto, eu até concordo que todas as mulheres do mundo, porque lá está. É curioso, há um historiador qualquer, eu acho que até tenho isto nos meus vídeos. É este gajo, que eu não apontei o nome. Deixa eu ver. É o Tim Wise. O Tim Wise diz uma coisa, e o gajo é um historiador e que vê a história de uma forma racional. E ele está a alertar sobre a técnica em que
portanto, o lado puramente, o enterprise, não é? O lado comercial, produziu riqueza para si próprios, como? Enganando os outros. Dizendo que os outros iriam produzir pobreza. E quem ouviu e aceitou aquilo sem questionar, produziu aquilo que eles queriam. Portanto, foi extremamente simples. Ora, e nesse sentido, pronto, nós vamos trabalhar por um tempo de dedicação a um serviço e eu a uma função. As mães ou os pais que trabalham em casa, que fazem com que seja possível viverem de uma forma harmoniosa uma família, também estão sempre a trabalhar, sempre. Sempre, sempre, sempre. No campo e com aquelas pessoas que são mais ou menos miseráveis neste sentido de não têm dinheiro. Tal como se calhar esta senhora desta imagem. Pronto. Não tem dinheiro, logo tem que se safar. Tem que passar a vida a andar para trás e para a frente com os filhos e a fazer seja lá o que for necessário para que o dia de hoje e o de amanhã seja possível. Só. E então, depois isto vai ter outra vez, mais uma vez, a cena da minha aplicação. E eu estava a dizer como comentário a isto que, pronto, se eles não são multibilionários, não é? Portanto, seja se os africanos ou as mulheres não são multibilionárias, nós podemos criar soluções para que essa condição seja possível. Caso contrário, não é possível, porque não existem as condições que permitem que isso seja possível. E depois ainda digo, parece lógico, ou querem que eu faça um desenho. É que é quase como todas as pessoas do mundo gritarem contra o mar porque o mar não os deixa passar. Mas, nesse caso, nós podemos sempre criar barcos. E, portanto, esta é a necessidade de manipular.